Oi? Quem aí já viveu uma história de amor? Um amor platônico? Aqueles amor que dá borboletas no estômago? Pois é, a história que eu tenho hoje para contar para vocês é a história da Luciana. Ela viveu esse amor na adolescência. Querem saber o que aconteceu? Se esse amor fugiu aos padrões e eles estão casados até hoje? Fica aqui comigo até o final do vídeo. Eu convido vocês a saberem o final dessa história. Mas primeiro eu peço que vocês deixem o seu joinha, ativem o sininho de notificações e se inscrevam no canal para que eu possa estar sempre aqui para contar a história para vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Cris, do canal Cada Caso é um Caso. Tem uma história? Manda para mim, eu conto por você. Aqui abaixo na descrição do vídeo tem o endereço de e-mail por onde eu recebo as histórias. E vamos lá? A história da Luciana? Então ela começa assim. Eu vivi um grande amor na minha adolescência. Foi na época dos meus 15 anos. Quando éramos jovens, a gente gostava de fazer algumas reuniões na porta de casa, onde nós reunimos num grupinho de mais ou menos 15 adolescentes, na idade de 14 a 19 anos, e gostávamos de brincar, e depois a gente sentava, tocava música, cantava música. E quando era inverno, a gente gostava de fazer fogueirinha, botar batata doce para assar, depois tirava a batata e a gente ia comer e ficava com o rosto todo preto. Só que na turminha ninguém tocava nada, ninguém tocava nenhum instrumento. As nossas músicas eram todas feitas no estalinho dos dedos, sabe? O complemento era estalinho de dedo. E foi um dia que meu pai apareceu com um amigo lá, apareceu em casa, um amigo dele que trabalha com ele na fábrica, são operários em uma fábrica. O pai apareceu lá e apresentou pra gente, olha, o Marcelo, o meu amigo, eu quis conhecer vocês porque eu falo muito de vocês pra ele. Então o Marcelo, assim, super extrovertido, já se inteirou lá com a gente, começou a interagir. Mas vocês, eu ouvi aí vocês cantando música, ninguém toca nada. Ele falou assim, não, a gente não toca porque, a gente não sabe, né? Aí ele falou assim, então vamos fazer assim, quando tiver a próxima reunião, avisa seu pai que ele me avisa e eu venho tocar violão para vocês. E foi isso que aconteceu. O Marcelo foi, se encontrou com a gente, ele sentou no banquinho, a gente ficava sentado no chão, mesmo na calçada, então ele ficava num nível maior que a gente, né? Então eu ficava assim olhando para ele e eu comecei a reparar o quê? Na voz dele, aquela voz dele entrava em todo o meu corpo. A voz dele, quando eu escutava a voz dele, eu viajava, parecia assim que eu entrava em êxtase. E eu acho que ele reparava isso porque muitas das vezes quando eu olhava, ele estava tocando o violão e ele estava olhando para mim dando risada. E era das risadas mais lindas do mundo, porque o sorriso dele fazia duas covinhas aqui, coisa mais linda de se ver. E, gente, eu estava me apaixonando, impossível. Eu só tinha visto aquele homem 2 vezes na minha vida, mas eu já estava encantada, mas eu não tinha noção disso. E foi que o tempo foi passando e ele sempre ia nas reuniões, mesmo porque acredito que ele, namorado, acho que ele não tinha, porque nunca apareceu com nenhuma lá. Aí o que acontece que foi aniversário do meu irmão, e o meu irmão resolveu fazer uma festinha, e eu sempre fui moleca, né? Sempre usava aquelas bermudinhas surradas, camisetinha e chinelo, cabelo amarrado em rabinho de cavalo, porque a gente ficava aí na reunião de porta de casa mesmo. Mas aquele dia eu resolvi me arrumar melhor. Arrumei o cabelo, minha mãe fez uma maquiagem bem suave pra mim, e aí coloquei um vestidinho, um meio salto bonitinho, e aí chegou o Marcelo. E ele chegou e eu vi que ele me olhou assim meio diferente. Então ele chegou perto de mim e falou assim, olha, você tá linda. E quando ele disse aquilo, o meu coração se parecia que ia sair pela boca. Falei, nossa, ele só me fez um elogio, eu falei comigo mesma, né? Então ele chegou com o violão, botou o violão no cantinho e nós fomos curtir a festa, né? Aquelas festas de quintal, tem música, dança, isso, aquilo outro. Só que aí teve um momento que eu fui na sala mexer no violão, eu encostei a mão assim nas cordas, e aí eu sem notar nada, só senti uma pressão em cima assim da minha mão. E quando eu olhei era o Marcelo, ele estava com as mãos dele em cima da minha mão. E eu falei, oi, você gosta mesmo de violão? Eu já reparei que quando eu tô tocando você fica olhando bastante, você presta bem atenção. E eu aqui na minha cabeça querendo falar, presta atenção na música e no seu rosto lindo, no seu sorriso lindo. Mas eu não falei nada, ficou só na minha cabeça.
Aí ele falou, você gostaria de aprender a tocar violão? Eu falei assim, eu gostaria sim. Ah, mas como que a gente vai fazer? Aí ele falou assim, não, vamos falar com seus pais e a gente marca para você começar a aprender. E foi dito e feito. Meus pais aceitaram, não tinha nada demais. Toda vez, 2 vezes na semana, Marcelo saía do serviço, já ia direto lá para casa e levava o violão e eu começava a aprender. Lembra que eu falei que o meu grupinho era de 14 a 19 anos? Então, esse de 19 anos eram 2 pessoas, o Eduardo e a Rosana. E um dia desses eu estava lá com ele aprendendo e a intrometida da Rosana chegou na varanda e não se deu trabalho de saber se a gente estava treinando ou não e começou a conversar com o Marcelo. Ah, então você dá aula de violão? Ah, que eu gosto tanto. Mentira, eu não gostava nada. Eu já estava logo percebendo o que estava acontecendo ali. Ah, não, porque não pode? Eu posso estudar também? Ah, se você dá aula para a Luciana, pode dar para mim também, não pode? E ele todo sem graça olhou para mim e falou, e agora? Querendo dizer para mim em pensamento, me livra, né? Me ajuda nessa situação. Mas educadamente ele falou, tudo bem, você venha também para aprender que não tem problema nenhum. E a intrometida começou a frequentar as aulas, só que só tinha um violão. Então, muitas das vezes eu ficava sentada e eu estava vendo o jogo dela, ela estava se jogando para cima do Marcelo. E aquilo começou a me dar um ciúmes e eu fui entendendo que eu tinha um sentimento por ele. Eu pensava nele na escola, quando eu estava estudando. Eu comecei assim a ficar meio que isolada das minhas amigas, porque eu queria ficar lendo aquelas revistinhas que tinha antigamente, né, falando sobre signo. Eu relacionava o signo dele com o meu e queria saber se nós dois iríamos dar certo junto. Então, assim, eu vivia o meu amor. Eu estava vivendo o meu amor. Eu sorria porque ele existia. E foi que um dia ela chegou lá para estudar, eu não aguentei, eu explodi. Aí eu falei um monte. Falei, você está me atrapalhando porque eu quero aprender e você não deixa eu aprender. Na realidade, você não quer aprender nada. Por que você não vai procurar um professor para você? Só tem um violão. E aí ela ficou toda sem graça. Ela levantou e saiu, né? Aí o Marcelo pegou na minha mão, assim, apertou a minha mão. Aquela mão fofinha, gostosa, sabe? Apesar dele ser operário na fábrica, ele não tinha calo, namoro, uma mão super suave. E falou, calma, calma. Fica calma, não fica nervosa, está muito nervosa, se acalma. Então aí eu me acalmei, acabou a aula, eu fui embora. Ele foi embora. Então foram passando o tempo e a gente tinha sempre as aulas, mas eu vou confessar que eu quase não prestava atenção na aula. Eu tinha quase certeza que ele estava me correspondendo aos meus olhares, que era uma coisa mágica, parece que a gente se dava um ao outro. Às vezes a gente esquecia de quem estava ao nosso redor. Nas reuniões de frente de casa, ele já nem mais sentava no banquinho, ele gostava de sentar do meu lado. Então teve uma vez que ele foi embora, na hora dele ir embora ele me deu um beijo na cabeça. Ai, quando ele beijou minha cabeça, eu fui para casa, fui dormir, né? Mas eu passava a mão assim na cabeça, onde ele tinha beijado, e botava na boca, porque eu queria sentir, queria ter aquele prazer de sentir o gosto dele, né? Então eu ficava mexendo na cabeça e pondo na boca para beijar aonde ele tinha encostado. E foi então que um dia ele chegou em casa e perguntou se eu podia ir na casa dele, porque os pais dele queriam me conhecer. Queriam saber quem era a moça para quem ele estava dando aula de violão. E os meus pais concordaram, não tiveram discordância nenhuma de eu ir lá para a casa do Marcelo. Eu fui, chegando lá, eu fui bem recebida, nós sentamos, conversamos, a mãe dele tinha feito um bolo para mim, e ficamos lá conversando um pouquinho. Aí foi que o Marcelo me chamou no quarto, isso já tinha mais ou menos uns 3 meses que a gente estava nessa rotina. Eu estava perdidamente apaixonada por ele, porque eu vivia o Marcelo. Eu vivia porque tinha o Marcelo na minha vida. Mesmo que talvez inconscientemente ele não soubesse, mas eu era feliz porque ele existia. Então foi que ele me chamou no quarto pra gente conversar, e aí ele sentou na cama, mandou eu sentar, pegou o violão, começou a tocar uma música, e era uma música internacional.
Então ele cantava um pouquinho e me traduzia. E cantava mais um pouquinho e me traduzia. E essa música falava de amor, mas que era um amor impossível, um amor que não podia ser vivido. E eu vi que ele cantando, ele tinha lágrima, o olho dele estava molhado e estava assim, descendo uma lágrima, né? E eu comecei a ficar assustada com aquilo. Foi quando eu perguntei o que está acontecendo. Aí ele deixou o violão de lado, veio e me abraçou, me puxou, me abraçou, me colocou de encontro ao peito dele, e o meu ouvido ficou encostado no coração, e eu escutava as batidas do coração dele, estava bem agitada, e ele só me abraçava e beijava minha cabeça, beijava, sabe, assim, dava muito beijo na minha cabeça, e eu apertava ele, e ele era maior que eu, então eu ficava assim, e ele falou assim, eu também amo você. E quando ele disse aquilo, que ele também me amava, nossa, eu tremi todo. Foi assim, a maior felicidade que eu escutei, assim, que eu tive na minha vida. E ao mesmo tempo, a maior tristeza. Porque se eu soubesse o que iria acontecer dentro daquele quarto, quando eu aceitei ir pra lá, eu jamais teria entrado. Jamais teria entrado naquele quarto. Porque o Marcelo me pegou nos braços, me apertou nos braços dele, beijou minha cabeça, beijou, disse que me amava também. E ao mesmo tempo ele disse que a gente não poderia ficar junto, não poderia dar certo aquele amor, porque ele já teve outras pessoas na vida dele e que o que eu estava vivendo agora era novo para mim e que ele não achava direito dele querer mudar alguma coisa na minha vida, porque aí, além de tudo, ele tinha 9 anos de diferença de idade. E era muita coisa. Naquela época era muita coisa. E que os meus pais jamais aceitariam e nem os pais dele. Então ele pediu perdão por ele estar sendo covarde, mas que ele tinha me trazido lá, me levado na casa dele para se despedir, para ter um lugar sossegado para poder conversar comigo, para que a gente se afastasse, que não poderia mais ficar, ele não poderia ficar mais do meu lado. Então ali o meu mundo desabou. Eu simplesmente travei e ele só me levou até a porta de casa e quando ele se afastou eu chamei ele 3 vezes, Marcelo, 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 e ele não subiu na bicicleta e foi embora. Então eu entrei em casa em prantos, eu entrei em casa como um furacão, corri pro quarto chorando. E depois, na hora a gente não vê essas coisas, mas depois eu sozinha no quarto, eu tinha chorado, no dia seguinte eu comecei a pensar, falei, mas eu cheguei, meu pai, minha mãe, ninguém perguntou por mim, acho que eles estavam na sala, eles viram que eu entrei chorando, a mãe não foi lá ver, o que aconteceu, nada, né? Então eu comecei a pensar, eles já sabiam o que ia acontecer, eles já sabiam que eu estava apaixonada pelo Marcelo, claro, eu acho que eu demonstrava e não sabia que eu estava demonstrando. Então foi que minha mãe, né, no dia seguinte minha mãe chegou, foi no quarto, me levou um chá e falou, olha, não se preocupa não, que tudo isso que você está passando vai acabar. Não entre em desespero não, que isso passa. Isso é só uma fase, isso vai passar. E, gente, é verdade. Foi uma fase, mas foi uma fase muito dolorosa da minha vida, porque para mim esquecer o Marcelo demorou muito. Eu me foquei bastante nos estudos e quando eu terminei o ginásio, eu queria fazer minha faculdade de pedagogia e quando eu entrei para a faculdade eu fiquei sabendo que ele ia se casar. E ele se casou, eu me formei da faculdade, entrei para a faculdade, me formei e ele estava construindo a família dele já. E eu me formei em pedagogia, fui dar aula e por ironia do destino, uns anos depois, eu acabei dando aula para os filhos dele. Ele tem hoje um casal de filhos e estudaram na escola em que eu lecionava. Eu, por muito tempo, dos meus 15 aos 18, 19 anos, eu não me envolvi com ninguém. Eu só pensava em estudar mesmo, em formar. E conheci, então, o que é hoje meu marido, eu conheci ele na faculdade.
E tô casada também. E também tenho um casal de filhos. O Marcelo se casou com a Rosana. Ele casou com a Rosana. Com aquela intrometida que eu tinha expulsado das minhas aulas de violão. Pois é. A vida tem dessas coisas, né? Pois bem, gente, que coisa de doido, né? Eu gostei da história dela. Ei, se você já viveu um amor platônico, se você tem um amor platônico, escreve aqui abaixo nos comentários. Diz aí o que você achou dessa história e se você jogaria tudo pro alto na sua vida para você viver uma história de amor. E é isso, gente. Eu agradeço por vocês terem ficado até aqui. Peço mais uma vez que vocês deixem um joinha, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações para que eu continue sempre por aqui. E a gente se vê na próxima.